Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo, e é com grande alegria que eu chego até você através desse vídeo, também pelas redes sociais, no canal da igreja, no YouTube, Rod to Bloom 808, e também pelo Facebook, na página da igreja, Primeira Igreja Batista em Penápolis, na minha página pessoal, pastor Fernando Fernandes, e aos membros da Primeira Igreja pelo WhatsApp. E agradeço a você que nos recebe para participar e compartilhar, dividir conosco esse tempo de reflexão, de estudo na Palavra de Deus. Eu quero falar sobre o seguinte tema: não há lockdown na vida cristã. Vou repetir: não há lockdown na vida cristã. Eu vou ler um único versículo na Bíblia Sagrada. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos ler o verso de número 58. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o verso de número 58, um texto bastante conhecido. A Bíblia Sagrada diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Há uma versão mais antiga que diz, portanto, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Em tese, as duas versões falam a mesma coisa, mas por que eu escolhi esse texto para conversar, para refletir, meditar nesse estudo bíblico sobre o tema não há lockdown na vida cristã? Bom, primeiro aspecto tem a ver com a história da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Penápolis. Nós completamos, no dia 1º de março de 2021, 96 anos de atuação e ministério eclesiástico aqui na cidade de Penápolis. Dia 1º de março de 1925, a nossa igreja foi organizada sob a liderança do pastor Frederick Axel Andersen, que era aqui da região, e pela graça e misericórdia de Deus, ele, então, mesmo sendo batista de origem sueca, da missão sueca, ele veio para essa região e, com o apoio das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, ele organizou a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Penápolis. Outra questão também é o contexto da carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando você olha o contexto da carta, você vai ver Paulo falando àquela igreja sobre o privilégio de tê-los como igreja de Jesus Cristo, vinculada ao seu ministério, mas ele também condena a divisão na igreja, ele condena a falta de unidade entre aqueles irmãos, ele condena pecados que eram praticados e que de alguma forma eram tolerados no seio da igreja. Ele fala sobre a convivência entre marido e mulher, ele fala sobre as questões que envolvem a solteirice e a necessidade de um casamento. Ele fala sobre a questão das pessoas estarem sempre reclamando das coisas como se Deus, de alguma maneira, não estivesse cuidando e abençoando, e ele faz até menção à questão da trajetória do povo de Deus no deserto, o período de murmuração, e ele fala combatendo aquele pecado que era praticado. Ele vai falar também da necessidade de unidade, de comunhão entre os irmãos, principalmente fazendo uma aplicação sobre a ceia memorial, porque ele dizia, aplicando ao nosso contexto, que seria um paradoxo os irmãos irem para a igreja cheios de conflitos e aí participar da ceia memorial, sendo que uns eram privilegiados e outros eram preteridos naquele processo, E quem chegasse por último
né? É aquela história, como diz o ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. Você chegou depois, irmão, perdeu, né? E ele condena também o paradoxo em relação a uma igreja que tem todos esses problemas, arrogar-se ou ufanar-se ou auto-vangloriar-se de ser a igreja que tinha dons espirituais em profusão, o que era verdade. E isso deve ser uma lição para nós nos dias atuais, a fim de que dons espirituais não é uma capa ou uma desculpa ou uma máscara para as pessoas continuarem cometendo pecado. Né? Eu costumo dizer até que uma das maneiras mais eficazes de você fingir, esconder os seus pecados é fingir ser espiritual. Né? Então, Paulo vai combatendo tudo isso. Ele fala que a solução de todos aqueles problemas e conflitos, inclusive para validação dos dons espirituais, eles precisariam aprender sobre o amor de Deus e a vivência em unidade. Ele usa a figura do corpo, falando sobre a igreja, e ele faz alguns comentários, ensinamentos muito interessantes sobre os dons espirituais, inclusive um dom que parece que era muito comum, estava em moda naquela igreja, o dom de línguas, né? E não é diferente dos dias atuais, né? Você vê por aí no mundo evangélico, no meio gospel, principalmente, pentecostal, neopentecostal, pós-neopentecostal, todo mundo quer dom de línguas, né? Se existisse um dom de santidade, ninguém quer, né? E santidade não é dom, santidade é responsabilidade do salvo, mas ninguém quer. Agora, milagraria, falar língua, prosperidade, isso aí as pessoas correm atrás. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo vai caminhando o seu pensamento, construindo o seu pensamento, e ele chega na questão da ressurreição de Cristo, porque ele diz que a igreja só é igreja e a vida eterna só é vida eterna para nós, porque Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. E aí ele vai falar da nossa ressurreição em Cristo Jesus, fazendo um contraponto, dizendo que quem pratica determinadas coisas que ele havia condenado e combatido na igreja, não experimentaram a ressurreição em Cristo. E aí, ao final, então, caminhando para o capítulo 16, os pedidos pessoais, o pedido de oferta, ele faz essa colocação depois de falar da vitória de Cristo na nossa vida contra a morte, o pecado, o diabo e o inferno, neste capítulo 15, e aí depois, então, daquela declaração maravilhosa, onde ele diz, a morte foi destruída pela vitória, no final do capítulo 54. Aí no 55 ele diz, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz uma relação paradoxal, dizendo que se há pecado, é porque não houve vitória. E se há vitória, a tendência, a exigência, o compromisso é abandonar o pecado cada dia que passa, aperfeiçoando-se na fé. Bom, olhando para a realidade que vivemos no Brasil em meio a essa pandemia, olhando para a dificuldade que nós temos como Primeira Igreja Batista em Penápolis de fazer um culto de celebração a Deus, convidando outras igrejas batistas, não batistas, Assembleias de Deus, aqui da nossa cidade, quadrangular, como a gente costuma sempre fazer, as igrejas da associação de várias cidades próximas, pastores convidados para participar conosco, até as autoridades. Olhando também para o desafio que é colocado quando se tem um toque de restrição, um toque de recolher, um lockdown, né, alguma coisa desse tipo colocada por causa da pandemia, me veio ao coração o desafio de refletir, de meditar, de estudar e de compartilhar com você sobre esse tema. Não há lockdown na vida cristã. Porém, quando nós olhamos os desafios, templos fechados, né, as ansiedades geradas, a vida cristã, muita gente
arrefecendo na fé, esfriando na fé mesmo, se acostumando a ficar em casa. Devido à crise econômica do país, muitos até deixando de contribuir, porque tem que pagar as contas da casa e outros desafios mais, né? E aí, então, a gente olhando para tudo isso, à luz do texto, se você, se eu, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba parando. Ou seja, a gente acaba autoimpondo um lockdown na vida cristã, e isso é terrível, isso é fatal, isso é morte, isso é definhamento espiritual na certa. E à luz desse texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 58, eu identifico aqui algumas coisas que são importantes, são relevantes, nós temos que levar em consideração e lutar para aplicar isso na nossa vida, a fim de que a gente não experimente esse lockdown, essa paradeira, né? Que resulta em apostasia, que resulta em abandono da fé, em morte espiritual, no sentido de esfriar-se na relação com a igreja, os demais irmãos e com Deus também, porque é a consequência natural das coisas. E que desafios são esses? Bom, o primeiro é a necessidade de nós permanecermos firmes no Senhor. Permanecermos firmes no Senhor. Quando a gente olha o texto, o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. E que nada os abale. A ideia é que nesta vitória de Cristo, a vitória contra a morte, a vitória contra o aguilhão da morte, né? A vitória contra o pecado, contra, inclusive, o legalismo extremo e até contra essa apostasia, é a firmeza espiritual. É interessante que a palavra traduzida por firmes, na versão em português, quando você vai olhar no texto original, a palavra no grego, ela tem um sentido de irrepreensão. Irrepreensão. Ou seja, alguém que procura viver, que procura andar de maneira que ninguém encontra nada para repreender, para chamar a atenção e dizer, olha, não é assim que faz, está errado. E para isso é necessário que nós busquemos na Bíblia Sagrada a palavra de Deus, e você tem aí especificamente esse contexto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, muitos ensinamentos e lições a fim de que você não esfrie na fé, a fim de que você, nós não venhamos a arrefecer, a mancar, a claudicar na experiência de fé, né? A ideia é no sentido de que você deve ser um servo inabalável na sua fidelidade no seu serviço, né? Porque você sendo firme, sendo irrepreensível, você não se move, você não se desvia, você não abandona o propósito de servir a Deus. E se nós, por alguma razão, esquecemos, devemos lembrar que o propósito principal de sermos salvos por Deus em Cristo Jesus e sermos tornados igreja, corpo de Cristo, é a pregação do Evangelho para a salvação de outras pessoas, pela graça salvadora de Deus, revelada e manifestada em Cristo Jesus. Outro desafio que nós temos para evitar esse lockdown na vida cristã é dedicação com afinco. Dedicação com afinco. Nesses 31 anos de pastor batista, consagrado e filiado à ordem,
e nesses 30, quase 34, liderando igreja local, né, a experiência que a gente tem desde lá do Parque São Vicente, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e depois assumindo Igreja Batista aqui no estado de São Paulo já há 31 anos, e há 21 anos aqui na cidade de Penápolis, caminhando para 22 anos, já há 22 anos aqui na cidade de Penápolis. O que nós temos visto de pessoas que assumem ministérios, que aceitam cargos, que aceitam tarefas e que abandonam pelo meio do caminho. E aí tem aquela série de desculpas colocadas, né, justificativas, vamos dizer assim. As pessoas não apoiam. Eu acho que não é isso que Deus quer de mim. Eu pensei que ia dar para fazer e tal. Será que essas justificativas se aplicam e realmente justificam? Ou será que, na verdade, você não se dedicou com afinco? Se você é líder na igreja, se você tem um ministério, se você é pastor, presbítero, se você é um diácono, eu não sei o ministério que você tem, mas se você tem algum tempo de experiência, você sabe que se não for uma fidelidade a Deus incondicional e se não for uma dedicação com afinco, ninguém continua no ministério. Muitos de nós desistiríamos até, não é nem no primeiro ano, não, é no primeiro mês. Porque você, quando aceita o ministério que Deus lhe dá, quando você recebe de Deus a vocação para uma obra de ministério na igreja, seja pastoral, diaconal, seja o presbitério, seja ministério de ensino, seja para oração, seja para assistência social, para diaconia, não importa. Meu querido, compramos uma guerra com o inferno. Você acha que o diabo fica satisfeito de ver pessoas comuns, pessoas cheias de problemas, pessoas que têm pecados na vida, pessoas que viveram sua vida aí, antes da conversão, alguns, verdadeira tranqueira. Daqueles que a gente olha assim e diz assim, não, esse aí tem que ir para o inferno, porque é muito ruim. E aí Deus chama, Deus restaura, Deus transforma, Deus purifica, santifica, Deus unge, derrama unção, poder do Espírito Santo, dá dons e chama para o ministério. E aí ele começa a enfrentar seus próprios conflitos interiores, como Paulo diz na carta aos Coríntios mesmo, quem é digno para fazer esse trabalho? Na segunda carta aos Coríntios, né? Você começa a enfrentar conflitos com pessoas, porque se você tenta fazer o que a Bíblia diz que é certo fazer, se você prega contra pecado, é briga todo o tempo contra você, oposição. E se você quer realmente pregar o Evangelho de Cristo para que as pessoas se convertam e abandonem o pecado, aí o inferno se revolta e se levanta contra você. Então você tem que ter dedicação. E é uma dedicação com afinco, para você resistir, para você persistir, para você perseverar, usando a palavra bíblica. Ser dedicado, no caso aqui, quando o apóstolo Paulo diz, né, sejam firmes, que nada os abale, sempre dedicados à obra do Senhor. O que Paulo está querendo dizer é que nós devemos ser pessoas que ultrapassam todos os limites da capacidade, da potencialidade, da possibilidade humana. Pessoas que vão além, pessoas que não se contentam em fazer aquilo que é comum, aquilo que é normal, que vão além do padrão e que estão sempre fazendo muito mais do que o comum. Porque não fazemos pela nossa própria força, não fazemos pela nossa inteligência, pela nossa capacidade. Fazemos pelo poder e pela unção do Espírito Santo que em nós habita e que nos chama e nos vocaciona por Cristo Jesus para a obra do ministério, na liderança da igreja ou simplesmente para testemunhar o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Ser dedicado na obra
é trabalhar para o Senhor Deus, trabalhar para glorificar e proclamar a salvação em Cristo e fazer sempre mais e cada vez mais, porque faz para o Senhor Deus, não faz para as pessoas, faz para a honra e glória de Deus. Nós na igreja não trabalhamos para a igreja local, não trabalhamos para o pastor, não trabalhamos para ministérios ou departamentos, embora tudo isso vai ser de alguma forma beneficiado pelo nosso trabalho. Mas nós temos que ter a consciência se queremos ser dedicados e essa dedicação com afinco, nós temos que ter a consciência que trabalhamos para o Senhor nosso Deus. Outra questão, outro desafio é quando Paulo diz que nós temos que acreditar que o nosso trabalho na obra de Deus, na igreja local, no reino de Deus, faz sentido, que vale a pena, não é tempo perdido. Aí ele vai dizer, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, não é inútil. Então nós temos que acreditar que essa tarefa que estamos realizando, que esse ministério que estamos realizando, ou que simplesmente ser igreja local para reunir em comunhão, consagrar dízimos e ofertas, praticar assistência social, fazer missões, enviar missionários, pregar o evangelho, testemunhar, dar um folheto, participar dos cultos no templo, cantar louvores ao Senhor, participar de grupos musicais ou de grupos de oração. Nós temos que acreditar que isso tudo vale a pena, que não é tempo perdido, que não é bobeira. Não interessa o que o mundo pensa, não interessa o que as pessoas fazem ou falam. O importante é que eu sei em quem eu creio, eu sei quem é o Deus para quem eu trabalho. Ou seja, eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo. Se eu tenho essa consciência, nada há de me demover do desejo de trabalhar, porque eu tenho a convicção de que o resultado há de atribuir honra e glória para o Senhor Deus e há de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo fala do trabalho, o verbo que ele usa, na verdade, é labor, não é o ergomai, trabalho no sentido de esforço físico. Ele fala de labor no sentido de uma tarefa que é muito árdua, e ela é demorada, né? Essa palavra, esse verbo labor, no grego, né? Ele é cognato, ou seja, ele tem paralelo com a ideia do lavoro, né? Do trabalho no lavoro, da onde vem lavoura. E esse termo veio para nós, na nossa língua, por influência dos imigrantes italianos, que haviam perdido tudo na Europa e vieram para o Brasil buscando um futuro melhor. E aqui, muitos, inclusive, que tinham estudo, que tinham condições financeiras e sociais lá, se tornaram lavradores e tinham que trabalhar de sol a sol no lavoro. Só que de sol a sol na Europa, até para os agricultores, é uma coisa. De sol a sol nos trópicos, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, de modo geral, se você pega no verão, alto verão, é de 5 da manhã às 7 da noite, às vezes até quase 8 da noite. Então é algo árduo, é algo que exige esforço, dedicação, é algo que exige realmente uma esperança, porque você não sabe se a planta vai produzir, você não sabe se vai chover na medida certa para que a lavoura dê resultados bons, mas você acredita e espera. Você trabalha, você se esforça, você se dedica, e mesmo que isso exija de você um tempo extenso, além daquilo que você imagina, você consegue
fazer e faz, porque você sabe que não está realizando uma tarefa no vazio, para o vazio. Você sabe que tem um resultado, e esse resultado é honra e glória para Deus, é proclamação do Evangelho da salvação de Jesus Cristo e também, por que não, falar da nossa própria transformação pessoal, porque quanto mais eu trabalho para o Senhor, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me disponho ao Espírito Santo para ser usado por Ele na obra de Deus, mais eu sou santificado, mais vai se formatando em mim a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Eu me torno uma pessoa melhor, um cristão melhor, um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um irmão melhor. Eu me torno um ser humano cada vez melhor para a honra e glória de Deus e vou me aproximando cada vez mais do propósito da criação de Deus, que é a glória do Criador. Queridos, nós devemos então trabalhar com a certeza de que não é sem base, não é sem estrutura, não é sem esperança e que o resultado não será zero de efeito, pelo contrário, mesmo que nós não vejamos nada no tempo em que trabalhamos, na eternidade a glória de Deus há de se manifestar e nós seremos honrados, galardoados, receberemos galardão das mãos de Deus pelo trabalho que realizamos. Não chegaremos nos céus de mãos vazias. Teremos algo para apresentar ao Senhor, porque trabalhamos na convicção de que vale a pena servir a esse Deus maravilhoso e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, queridos, não há lockdown na vida cristã. Guarda isso na sua mente e no seu coração. É um grande desafio colocado. Seja para nós da Primeira Igreja Batista em Penápolis, apesar de não podermos reunir no templo para celebrar com uma grande festa, como gostamos de fazer aqui, todos os anos, os 96 anos da igreja, seja para você, para mim, que estamos em casa por causa da pandemia, sem poder até ir ao templo celebrar a Deus. Nós precisamos, diante de Deus, assumir o compromisso de permanecermos firmes na fé, firmes no Senhor, de nos dedicarmos com afinco à obra de Deus, ao trabalho, ao serviço de Deus, com fidelidade, generosidade e amor. Nós temos que guardar na mente e no coração a certeza, a convicção de que vale a pena servir a esse Deus. Porque Jesus morreu na cruz por nós, para vencer a morte, o pecado, o diabo e o inferno. Não tem nada que possamos fazer que chegue perto deste trabalho, desta obra que Jesus realizou por nós. Deus abençoe você e que te renove as forças, que te renove as expectativas, que te renove no seu espírito, revivificando você para trabalhar para o Senhor, para honrar e glorificar a Deus, porque os templos podem fechar, as cidades podem ter toque de recolher, podem ter lockdown ou toque de restrição, mas na vida cristã não há lockdown. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu clamo a tua bênção sobre esses que nos assistem agora. Renova, Deus, cada um no seu espírito. Renova a unção do teu Espírito Santo sobre nós e dá-nos a alegria de te servir e trabalhar para o Senhor. Porque mesmo com essa pandemia, mesmo com os templos ou cidades inteiras fechadas, muita obra há para se fazer para o Senhor, pregando o Evangelho para a salvação de vidas. Ó Deus, eu abençoo a casa, a família, eu abençoo a vida desses queridos que nos assistem e eu profetizo sobre eles a tua bênção, a tua proteção
a tua provisão. E oro assim por fé no nome de Jesus. Amém. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.